E aí, turminha do segundo ano, então, como combinado, estou aqui para gravar para vocês as atividades, né, do capítulo 15 e capítulo 16, para que vocês possam usar aí como forma de revisão para a nossa avaliação que vai ser semana que vem, ok? Então, vamos lá, primeiramente, capítulo 15, que fala sobre a introdução à ecologia, cadeias e teias alimentares. Então, primeira questão, os produtores são autótrofos, que capturam a energia solar por meio da fotossíntese e assimilam e organizam minerais, água e gás carbônico, formando tecidos vivos. Todos os demais organismos sobrevivem consumindo esse tipo ou alimentando-se de organismos que, por sua vez, consomem esse tecido. A charge a seguir revela um monólogo e um esquema de uma rede, ou seja, teia alimentar. Lembrando, a cadeia alimentar representa o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas e uma teia alimentar é o conjunto de várias cadeias. Então, é a interação de várias cadeias juntas. A charge. Desculpe, eu sei que parece injusto. Você sabe, este ovo é parte da cadeia alimentar. E eu, um ser humano, estou na extremidade da cadeia. E a vovozinha disse, eu espero, não é? Então, ela, na verdade, está pegando um ovo que a galinha acabou de pôr para se alimentar. E a galinha reclamou e ela dizendo que isso faz parte da cadeia alimentar. Embaixo eu tenho uma teia alimentar. Gente, as teias geralmente são um pouquinho complexas de se entender. Mas qual a dica que eu dou? Toda vez que tiver uma teia e tiver um componente dessa teia alimentar que todas as setas estão voltadas para esse componente, isso quer dizer que aquele ali é o decompositor. Normalmente, o produtor, que é o ser autotrófico, como o texto disse, ele vem primeiro, sozinho, e dele partem as setas. Então, lembrem-se disso. O decompositor geralmente tem todas as setas voltadas para ele, e o produtor é o início, sempre é o início de alguma seta. E geralmente ele está sozinho, isolado em algum lugar. Então, de acordo com essa teia que está aí, ó, a gente observa que o número 6 é o decompositor, porque todas as setas estão voltadas para ele. O número 1 seria o produtor. 2 e 3, consumidores primários. Aí tem o 4, que é o consumidor secundário, e o 5, que também é um consumidor secundário. Todos estão expostos, né, à ação dos decompositores, que podem ser fungos ou bactérias, que nesse caso aí é o número 6. Considere as seguintes afirmações. O ser humano precisa se alimentar de algum modo para que possa se nutrir. Somos heterotróficos, então isso é verdadeiro. Em uma cadeia alimentar com plantas, herbívoros e carnívoros, o ser humano pode ocupar o primeiro nível trófico, nunca no Brasil. O primeiro nível trófico é de um produtor. E o produtor sempre vai ser um ser autotrófico, nós somos heterotróficos, então tá errado. O homem pode ocupar o consumidor primário, que seria um herbívoro, consumidor secundário e assim por diante. Mas o produtor, o primeiro nível trófico, não, tá errado. 2. Fungos não podem ocupar o nível 1. Bactérias podem ocupar os níveis 1 e 6. O 1 é de um produtor, fungo não é produtor porque não é autotrófico, então está correto. E ele disse que as bactérias podem ocupar os níveis 1 e 6. Nível 1 é de um produtor. Existem as cianobactérias, e cianobactérias podem sim ocupar o nível 1, que é do produtor. E no nível 6, as bactérias atuam como decompositoras, então o item 2 está corretinho. Item 3. Aves podem ocupar os níveis 2 e 5. O nível 2, nesse caso, é o de um consumidor primário. Então, existem sim algumas aves que se alimentam, por exemplo, de vegetais, sejam frutos ou folhas e assim por diante. E ele diz que as aves também podem ocupar o nível 5, que é de um consumidor secundário. Também está correto. Então, item 3, outro correto. Item 4. Algas podem ocupar os níveis 1 e 6. 1 pode, porque as algas são autotróficas, mas os 6 não, porque os 6 são decompositores e algas não são decompositoras, somente fungos e bactérias. Então, corretinho aí só tem o item 2 e 3, letra E. Segunda questão, uma questão do Enem.
A atividade pesqueira é, antes de tudo, extrativista, o que causa impactos ambientais. Muitas espécies já apresentam sério comprometimento em seus estoques e, para diminuir esse impacto, várias espécies vêm sendo cultivadas. No Brasil, o cultivo de algas, mexilhões, ostras, peixes e camarões vem sendo realizado há alguns anos, com grande sucesso, graças ao estudo minucioso da biologia dessas espécies. Os crustáceos decápodes, por exemplo, apresentam durante seu desenvolvimento larvário várias etapas com mudanças radical de sua forma. Ele mostra aí algumas fases da mudança de larva de alguns crustáceos. Lembrando que crustáceos são artrópodes, né, participam da classe dos crustáceos. E nós temos como exemplo camarões, lagostas, lagostim, caranguejo, siri. Não só a sua muda, mas também a sua alimentação e o seu habitat. Isso faz com que os criadores estejam atentos a essas mudanças, porque a alimentação ministrada tende a mudar a cada fase. Se para o criador essas mudanças são um problema, para a espécie em questão, essa metamorfose apresenta uma vantagem importante para a sobrevivência. Se a espécie apresenta estruturas diferentes durante o seu desenvolvimento, isso quer dizer que a cada fase ele pode ter também predadores diferentes. Então, querendo ou não, para ele vai acabar contribuindo com a sua sobrevivência, a depender do tipo de fase. Letra A. Aumenta a predação entre os indivíduos, e aí eu acabei de dizer que não, porque se em cada fase a estrutura da larva muda, então teoricamente ele vai ter predadores diferentes. Diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie, e aí principalmente devido ao alimento. Por quê? Cada estágio pode se alimentar de coisas diferentes. Então, se as fases diferentes se alimentam, também têm alimentos diferentes, então teoricamente elas não vão competir nesse estágio de desenvolvimento. Até porque, por exemplo, se é um criatório, nem sempre ali dentro daquele criatório eu vou ter o mesmo estágio. Tem vários estágios da larva e cada um vai se alimentar com a disponibilidade diferente. Então, diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie. Correto, letra C. Diminui a quantidade de nichos ecológicos ocupados pela espécie, diminui não, aumenta, não é? Porque se cada forma larval geralmente apresenta uma forma de alimentação, então amplia os nichos ecológicos. Mantém a uniformidade da espécie, também não, porque apresenta a transição, a metamorfose. Terceira questão, também uma questão do Enem. A biodiversidade é garantida por interações das várias formas de vida e pela estrutura heterogênea dos habitats. Diante da perda acelerada de biodiversidade, tem sido discutida a possibilidade de se preservarem espécies por meio da construção de bancos genéticos de sementes, óvulos e espermatozoides. Apesar de os bancos preservarem espécimes, indivíduos, sua construção é considerada questionável do ponto de vista ecológico e evolutivo, pois se argumenta que esse tipo de estratégia, item 1, não preservaria a variabilidade genética das populações. Chamamos de seleção artificial. Então, a partir do momento que eu posso programar, por exemplo, a formação de um novo indivíduo, eu estou diminuindo a variabilidade genética. E a bioética não é de acordo com esse tipo de pesquisa, esse tipo de manipulação. Então, está certo. Dependeria de técnicas de preservação de embriões ainda desconhecidas. Na verdade, as técnicas de preservação não iriam mudar, porque na verdade o indivíduo estava sendo formado, só que estava sendo manipulado para ter as características desejadas. Então as técnicas de preservação iriam continuar as mesmas. Errado. Não reproduziria a heterogeneidade dos ecossistemas, que seria a questão de diversidade biológica. Já que falamos de ecossistema nessa questão, vale a pena lembrar dos níveis de organização da biologia, não é? Ou melhor, da biologia não, da ecologia, que começamos com população, depois de população vem comunidade, depois ecossistema e por último biosfera. Então, se a gente observar aqui, ó, a população representa um conjunto de indivíduos da mesma espécie.
Então, indivíduos da mesma espécie. Comunidade já é o conjunto de diferentes populações. Os ecossistemas, nós temos a interação dessas comunidades com os fatores abióticos. Afinal, a ecologia é o estudo dos fatores, da interação entre os fatores bióticos e abióticos. Biótico, tudo que tem vida. Abiótico, fatores físicos e químicos dos ecossistemas. Então, acabamos de falar desse nível de organização. Biodiversidade nos ecossistemas, na verdade, envolve seleção natural. Embora a seleção natural, na verdade, seja um pouco restritiva, não é? A questão de biodiversidade. Só que manipulação e seleção artificial diminui ainda mais a variabilidade genética nos ecossistemas. Quarta questão. O texto que segue foi extraído de Xadrez, Truco e Outras Guerras, de José Roberto Toreiro. Os abutres, sábios animais que se alimentavam do mais farto dos pastos, já começavam a sobrevoar a ala dos estropiados quando o general mandou que acampassem. Naquela tarde, assaram 30 bois, quantidade ínfima para abastecer os homens que ainda sobravam. O plano dos comandantes era assaltar fazendas da região e tomar-lhes o gado. À noite, a ração foi ainda mais escassa. E para enganar a fome, fizeram-se fogueiras para assar as últimas batatas e umas poucas raízes colhidas pelo caminho. Como o frio também aumentava, surgiu um impasse. Quem ficaria perto do fogo? Os coléricos, que logo morreriam, ou os sãos, que precisavam recuperar as forças para a luta? Letra A. Os abutres são animais consumidores que participam de modos diversos nas diferentes cadeias alimentares. Esquematize uma cadeia alimentar na qual os abutres ocupem o terceiro nível trófico. Indique com a seta o fluxo de energia dessa cadeia. Então, ele quer uma cadeia em que os abutres ocupem o terceiro nível trófico. Eu tenho que começar, obviamente, a cadeia com o produtor. E nesse caso, o produtor eu poderia colocar gramíneas. Então, olha aqui, ó. O produtor eu coloco gramíneas. Depois, quem se alimenta das gramíneas? O boi. Então, aqui eu posso colocar o boi. E por último, o abutre. As gramíneas representam o produtor ou o primeiro nível trófico. Então, detém da maior quantidade de energia, ó. Produtor, primeiro nível trófico. O boi, consumidor primário, que aí dizemos que ele é herbívoro, porque se alimenta diretamente da planta. Então, nesse caso, o boi é um consumidor primário e ocupa o segundo nível trófico. O abutre é um consumidor secundário, porque se alimenta de carcaça, de restos desse boi, nesse caso, um consumidor secundário. E ocupa o terceiro nível trófico. Ok? Então, essa seria a cadeia alimentar que colocamos o abutre como um consumidor secundário. B. Explique a função dos decompositores nas cadeias alimentares. Olha, os decompositores são representados por fungos e bactérias e eles apresentam a capacidade de reciclar a matéria orgânica, evitando que ela se acumule nos ecossistemas. Muito cuidado, que tem algumas questões que fazem referência de decompositores, como os casos de abutres ou urubus e larvas também, que se alimentam de carne em putrefação. Mas isso não é ser decompositor não, tá? O decompositor mesmo dos ecossistemas só é representado por fungo ou bactéria. Os outros compõem cadeia alimentar de qualquer forma. Lembrando que os decompositores não ocupam nível trófico. Eles podem atuar a qualquer momento aqui, ó, decompondo gramíneas, o próprio boi ou então os abutres. Quinta questão. A ilustração a seguir apresenta um exemplo de transferência de energia em campo de cerrado, bioma brasileiro muitas vezes atingido pelo fogo. Vamos estudar ainda bioma, tá? Mas o bioma, na verdade, é um ecossistema, um grande ecossistema, chamado por muitos de ecossistema de elite. E no caso do cerrado, né, tem uma característica própria,
que nesse caso seria a baixa umidade da região, por isso o grande número de queimadas. Consequentemente, as plantas apresentam características próprias, que seria uma cutícula mais espessa, caules tortuosos também, que acaba protegendo contra esses incêndios. Aí eu tenho uma cadeia alimentar, ó. Eu tenho o capim, na verdade, como eu tenho mais de uma sequência, eu tenho uma teia alimentar. O capim, seguido do gafanhoto, que serve de alimento para a caninana ou para o carcará. O gafanhoto ainda pode ser alimento para o calango e para a siriema. Outra sequência da cadeia seria capim, serve de alimento para o preá, e o preá serve de alimento para a caninana, que por sua vez serve de alimento para a siriema. Então isso daí é uma teia alimentar, onde o mesmo componente pode ocupar níveis tróficos diferentes, ok? Com relação ao estudo da transferência contínua de energia por meio de estágios, presa-predador, analisa as proposições a seguir. Item 1. O carcará é um consumidor secundário. Bora lá? Capim, produtor. Gafanhoto, consumidor primário. Carcará, consumidor secundário. Então, está certinho aí o item 1. Item 2. Um aumento na população de siriemas pode acarretar um aumento na população de carcarás. O carcará, nesse caso, acaba se alimentando, seguindo a cadeia, capim, gafanhoto, carcará e caninana. Só que aí a questão de ovos, né? Os ovos aí, mostra aí que, por exemplo, os ovos do carcará servem de alimento para a caninana. Aí ele diz que um aumento na população de siriemas pode acarretar um aumento na população de carcarás. Por quê? Porque a caninana acaba se alimentando de carcará. Então, se aumenta o número de siriema, essa siriema, consequentemente, vai controlar o predador principal do carcará. Então, teoricamente, vai aumentar a população de carcará. Corretinho. Certo? Item 2. Item 3. Preá é um consumidor de primeira ordem porque ocupa o primeiro nível trófico. Ele, na verdade, ocupa o segundo nível trófico. Ele é um consumidor primário, sim, mas ocupa o segundo nível trófico, não é o primeiro. Errado. 4. O capim é o único ser autótrofo da rede trófica. Por quê? Porque é o único produtor. Então, o item 4 está correto. Os únicos autotróficos são produtores, que podem ser plantas, algas ou cianobactérias. Calango e siriema não ocupam o mesmo nível trófico. Bora lá. O calango, eu posso capim, gafanhoto, 2 níveis tróficos, calango, 3 níveis tróficos. E a siriema também pode ser terceiro nível trófico. Então tá errado. Eles podem ser consumidores secundários, os dois. Então verdadeiro aí só tem o item 2 e o item 4. E o item 1, na verdade, né? Item 1, 2 e 4, letra D. Então, desse primeiro capítulo, ok, né, as 5 questões, passem aí agora para o capítulo 16, fazer as questõezinhas do capítulo 16 rapidinho aqui. O capítulo 16 fala também sobre fluxo de matéria e energia, mas fala mais sobre pirâmides ecológicas. Lembrando, as pirâmides ecológicas são formas de representar, são ferramentas para representar as cadeias alimentares. No exemplo de cadeia alimentar apresentado na ilustração a seguir, supondo que o peixe se alimenta de plantas aquáticas, pode-se considerar que, olha, a charge diz, cuidado com o jacaré, seu urubu. Eu tenho o peixe, ele só não representou as plantas aquáticas aí, mas a planta aquática é o primeiro nível trófico, produtor. Peixe, consumidor primário, segundo nível trófico. Jaburu, terceiro nível trófico ou consumidor secundário, e jacaré, quarto nível trófico ou consumidor terciário. Bora fazer essa cadeia aqui no quadro, vou aproveitar aqui, ó. Plantas aquáticas, depois vem o peixe, depois vem o jaburu e por último o jacaré. Não é isso? Isso mesmo. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Esse ocupa o primeiro nível trófico, segundo nível trófico,
terceiro nível trófico e quarto nível trófico. Ele quer a questão correta. Letra A. A maior quantidade de energia disponível está no nível trófico do peixe. Errado. A maior quantidade de energia disponível está aqui, ó, no nível trófico das plantas. Tá errado. Letra B. O nível trófico do jaburu apresenta menor quantidade de energia disponível que o jacaré. Na verdade, o transporte de energia é unidirecional. À medida que vai passando o nível trófico, vai diminuindo a quantidade de energia. Então, aqui eu tenho mais energia e aqui eu tenho menos energia. Então, teoricamente, quem tem menos energia nessa cadeia é o jacaré. Errado. Letra C. A menor quantidade de energia disponível está no nível trófico do jaburu. Errado. Está no jacaré. A quantidade de energia disponível nos níveis tróficos do peixe e do jacaré são equivalentes. De novo, não é? À medida que vai passando, vai diminuindo. Tem mais energia no peixe disponível do que no jacaré. Letra E. A quantidade de energia disponível no nível trófico do peixe é maior do que no nível trófico do jaburu. Aqui tem mais energia do que aqui. Está correta a letra E. Corretíssimo. Lembrem-se, a energia, à medida que vai passando os níveis tróficos, tende a diminuir a quantidade de energia disponível no nível trófico. Segundo, quais os significados de produção primária bruta e produção primária líquida de acordo com a figura a seguir? Gente, produção primária bruta é tudo que o organismo autotrófico, por exemplo, consegue produzir por meio da fotossíntese, por exemplo. A produtividade primária líquida representa essa primária bruta menos o que ele gastou. Gastou, por exemplo, em respiração. Então, fazemos até aquela fórmula, né? Assim, ó, PPL é igual a PPB menos respiração. Então, PPB é o total, tudo que ele tem disponível. Só que o organismo vai gastar. E esse caso a gente diz que ele gasta com o metabolismo ou com a respiração. Então, o que ele produziu menos o que ele gastou representa a produtividade primária líquida. É o que fica disponível, por exemplo, para o próximo nível trófico. Anota aí. Ele mostra aqui, ó, a assimilação, a fotossíntese ocorrendo à luz do sol, a produção primária bruta, que é a capacidade que ele tem de fazer fotossíntese, gasta na respiração, o que sobra é a produtividade primária líquida, que nesse caso ele mostrou aí um fruto. Terceiro, considere as seguintes pirâmides ecológicas. Lembrando, nós temos 3 tipos de pirâmides: pirâmide de número, pirâmide de biomassa e pirâmide de energia. A pirâmide de número pode ser invertida. A de biomassa só tem uma invertida, que é a aquática: fitoplâncton, zooplâncton e peixes. Já a pirâmide de energia nunca pode ser invertida, porque a energia diminui ao passar do nível trófico. Então, nunca pode ser invertida. Sempre tem que ser decrescente. A pirâmide número 1 aí, ó, ela tanto pode ser de número quanto pode ser de biomassa. Sendo aquática, pode. A pirâmide número 2 pode ser qualquer uma das 3. A pirâmide número 3 também só pode ser de número ou normalmente biomassa. Geralmente a biomassa pode ser representada pela número 3, mas não é sempre não, tá? Geralmente ela é mais uniforme, a de biomassa, invertida. Qual delas representam, respectivamente, a pirâmide de números e a pirâmide de energia para a seguinte cadeia alimentar? Vegetal, eu tenho muito vegetal, então deixa eu apagar aqui. Vegetal, boi. Nesse caso, para que a cadeia esteja em equilíbrio, eu vou ter menos boi do que vegetal. Não posso ter mais boi, senão o produtor acaba desequilibrando a cadeia. E o destino do boi seria morrer. Então, nesse caso, ó, o vegetal em maior quantidade, o boi em menor quantidade. Carrapato, eu só tenho um boi, mas eu posso ter centenas de carrapatos. Então, eu vou ter aqui um nível trófico maior, ó.
aqui aumenta, porque eu posso ter mais carrapatos do que boi, tá? O tamanho aí vai independer. Anu, tenho menos anu do que carrapato e por último cobra. Então aqui já vai diminuindo, ó. Anu eu tenho menos e cobra também. Deixa eu só igualar ele aqui para não ficar tão desproporcional. Pronto. Então geralmente o parasita, ele vai ser representado com uma base maior. Então essa daqui pode ser a pirâmide de número. Agora a pirâmide de energia não tem para onde correr. Ela não pode ser invertida. Então a pirâmide de energia, ó, seria isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5 níveis tróficos. Pirâmide de energia, que como eu disse, não pode ser invertida. Então eu tenho aí pirâmide de número, eu posso ser o número 3, e pirâmide de energia, a número 2. 3 e 2. Letra E. Quarta questão. Observe a teia alimentar típica de lagoa apresentada a seguir. Fitoplâncton, inseto, rã e ave. Outra cadeia. Fitoplâncton, caramujo, peixe e ave. Tem duas cadeinhas aí a partir de um mesmo produtor. A ocorrência de poucos níveis tróficos deve-se ao fato de... Letra A. Olha, a gente sempre diz, uma cadeia não pode ser muito grande, não pode ter muitos níveis tróficos, porque o último nível trófico sempre tem menos energia. Então, se uma cadeia for muito extensa, o último nível trófico vai ser prejudicado, então não pode. O produtor garantir o fornecimento contínuo de biomassa para um contingente grande de animais. Não. Na verdade, o produtor vai servir de alimento para o consumidor primário, para o herbívoro. Os outros vão dependendo dos níveis tróficos anteriores. Então, um produtor, de forma indireta, alimenta um quarto nível trófico, mas direta, não. E também vai depender da posição, de quem representa. Porque esse mesmo indivíduo pode ser consumidor primário e pode ser um consumidor terciário. O homem, por exemplo. Letra B. A ocorrência de poucos níveis tróficos deve-se ao fato de a distribuição geográfica de animais ser condicionada à disponibilidade de território. Não, tem seleção natural, tem adaptação, tá errado. A competição entre duas espécies conduzir à extinção ou à expulsão de uma delas. Não. Como tem uma teia alimentar, a teia permite que tenha essa interação com diferentes tipos de alimentos, de participantes. Então, mais uma vez, né, marca aí o ponto de seleção natural, em que sim, o indivíduo, por exemplo, se ocupar o mesmo nicho ecológico, ele vai ser competidor, mas não necessariamente quer dizer que ele vai se extinguir. Letra D. O fluxo decrescente unidirecional de energia limitar o potencial biótico do sistema. Ou seja, à medida que o nível trófico vai passando, diminui a quantidade de energia e, teoricamente, o último nível trófico tem menos energia. Então, se for uma cadeia, por exemplo, com 10 consumidores, o último lá vai ter uma quantidade de energia mínima disponível para ele. Então, as cadeias não podem ser muito extensas, tá certinha aí a letra D. Letra E. A quantidade de indivíduos em cada nível trófico diminuir à medida que servem de alimento ao nível seguinte. Não, porque... E a capacidade reprodutiva? Por mais que ele sirva de alimento, os que sobrevivem se reproduzem. E, mais uma vez, aumentam a população. Tá errado. Quinta e última questão. De novo, sobre pirâmides ecológicas. Ele traz 3 pirâmides aí. Lembrando que a única que não pode ser invertida é a de energia. Nas figuras anteriores, P indica produtor, C1 consumidor primário, C2 secundário, C3 terciário. Não tem C3, né? Só até o secundário. As pirâmides 1, 2 e 3 podem referir-se respectivamente a pirâmide número 1 pode ser qualquer uma das 3. Então aí não tem nem como eliminar a alternativa aí. Pode ser de biomassa, pode ser de energia e pode ser de número. Agora a pirâmide de número 2 só pode ser de biomassa ou de energia, assim como a pirâmide 3. Desculpa, a pirâmide número 2 ou pode ser de número ou de energia, assim como a número 3. Sobra então a número 1, a pirâmide de energia. Então, número 1 é pirâmide de energia. Aí, nesse caso, a gente elimina aí, ó, letra A e letra C. Segue depois, pirâmide de massa, que seria a número 2. E por último, colocaríamos aí a pirâmide de número, certo? Porque na letra B tem 2 vezes energia, não pode, e na letra E tem 2 vezes energia e não pode. Então, letra D.
Ok, gente? Então, com essa questãozinha eu termino com vocês. Fiz as questões, né, que estava devendo para que vocês possam revisar aí os conteúdos para a nossa avaliação. Semana que vem, os mesmos conteúdos que eu revisei agora com essas questões vai cair na provinha de vocês. Qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Beijo, beijo, tchau e uma boa prova.